Bolsonaro tem pouco mais de 24 horas para explicar descumprimento de medidas cautelares. E você vai ver também. Câmara aprova urgência para projeto de isenção do imposto de renda. Justiça determina que YouTube proteja crianças de publicidades abusivas. Professora é investigada por agredir criança de 4 anos. E ainda, Palmeiras e Botafogo entram em campo hoje, com vantagem para decidir vaga na Libertadores. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem até às 20 horas e 34 minutos de amanhã para responder sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas contra ele. A defesa de Bolsonaro nega o descumprimento e prometeu uma resposta dentro do prazo. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Prazo para Bolsonaro e sua defesa se manifestar sobre os reiterados descumprimentos de medidas cautelares impostas pela Corte foram de 48 horas e acaba na noite desta sexta-feira. Investigadores encontraram um documento em que Bolsonaro pediria asilo político ao presidente da Argentina, Javier Milei. O documento de fevereiro de 2024 foi produzido dias após a operação que realizou busca e apreensão contra o ex-presidente. Bolsonaro é réu no STF por tentativa de golpe de Estado e foi indiciado pela PF nesta semana por articular medidas para constranger autoridades da Corte. O relatório também apontou que o ex-presidente teria substituído aparelhos celulares após apreensões judiciais e continuado a atuar nas redes sociais em desacordo com medidas que lhe foram impostas. E a Câmara dos Deputados aprovou urgência para o projeto que isenta de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Atualmente estão isentos do pagamento do tributo quem ganha até 2 salários mínimos. O texto já foi aprovado em uma comissão especial e agora poderá ser votado diretamente pelo plenário da Câmara. Atualmente estão isentos do pagamento de imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036. A relatoria da proposta de ampliação da faixa de isenção do imposto para R$ 5 mil é do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele também prevê um desconto parcial para quem tem rendimentos entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil vai custar 25 bilhões e 800 milhões no ano que vem. E para compensar a perda de arrecadação, Lira manteve a proposta do governo de tributar com uma alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$ 600 mil por ano. A alíquota máxima incide para quem recebe anualmente a partir de R$ 1.200.000. O texto aprovado na comissão especial e que agora chega ao plenário também tem um dispositivo que destina parte do dinheiro com excesso de arrecadação a estados e municípios. De acordo com o parecer, mesmo com a ampliação da faixa de desconto parcial, haverá uma sobra de quase 13 bilhões de reais até 2027. Esse dinheiro será usado para compensar a redução da alíquota da contribuição sobre bens e serviços, instituída pela reforma tributária. E de acordo com o Impostômetro, em 2025, os brasileiros já chegaram à marca de 2 trilhões e 500 bilhões de reais pagos em impostos. Se comparado ao ano passado, a marca foi batida 23 dias antes. Até às 10 horas de ontem, o brasileiro já havia pagado 2,5 trilhões de reais em tributos. O valor representa um aumento de 9,31% em relação a 2024,
quando o montante no mesmo período era de 2,29 trilhões de reais. A marca deste ano foi alcançada 23 dias antes da marca anterior, e isso ocorreu devido a alguns fatores. O valor inclui tributos, taxas, contribuições, multas, juros e correção monetária recolhidos pelo governo federal, estadual e municipal. Para economistas, muitas causas contribuem para o aumento da arrecadação, entre eles a tributação dos sites de apostas, as famosas bets, o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, o aumento da alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a tributação de fundos exclusivos e offshore, que é uma entidade constituída em um país ou território diferente daquele onde o proprietário reside, e impostos sobre encomendas internacionais. Com isso, o Brasil alcançou neste 2025 a marca histórica de tributação em menor tempo. O Tribunal Federal da 6ª Região decidiu que a plataforma YouTube tem até 60 dias para implementar medidas para proteger crianças contra publicidades abusivas. A decisão foi do juiz federal Glaucio Maciel, que atendeu o pedido do Ministério Público Federal. A liminar prevê a criação de um canal para o recebimento de denúncias na plataforma do YouTube e o fim das publicidades abusivas protagonizadas por menores de 12 anos. No texto, o juiz afirmou que é necessário seguir o artigo 227 da Constituição, que prevê a necessidade da proteção integral da criança e do adolescente, prevalecendo sobre interesses comerciais, quando em conflito com o desenvolvimento saudável de menores. Segundo o juiz, esse tipo de publicidade se aproveita da imaturidade cognitiva e emocional das crianças e merece medidas preventivas. E que essa liminar não se configura como censura, mas sim como controle social e bem-estar das crianças e tutores. Estudos apontam que a publicidade infantil pode causar malefícios à formação das crianças. O principal fator é o incentivo ao consumo excessivo e a valorização de bens materiais, além de prejuízos à saúde, com a publicidade direcionada a produtos nada saudáveis, como doces com alto teor de açúcar. E impactos sociais, como a criação de expectativas irreais e frustrações, afetando o desenvolvimento emocional e social das crianças. E o caso da garota Esther, que foi assassinada por recusar sair com um traficante em um baile funk no Rio de Janeiro, despertou um alerta para todo o Brasil. De acordo com uma pesquisa do Observatório do Feminicídio, quase 140 mulheres são vítimas de violência por dia lá no Rio de Janeiro. O Anderson Nascimento vai trazer os detalhes. Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, foi enterrada na última quarta-feira, no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio. A vítima de feminicídio, a jovem, foi assassinada ao se recusar a sair de uma festa na comunidade, acompanhada de um traficante na madrugada do último domingo. De acordo com parentes, Esther foi espancada depois de se recusar a sair do baile com o traficante Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel. O assassinato está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital e a família pede justiça. A certidão de óbito da jovem aponta como causas da morte hemorragia subaracnoide, traumatismo craniano, encefálico e politrauma, termo médico quando é apresentado múltiplas lesões em diferentes partes do corpo. Enquanto a vítima era velada, a Secretaria do Estado da Mulher divulgou o lançamento do Observatório do Feminicídio, que ajuda a entender o grau de vulnerabilidade das mulheres fluminenses. Com linguagem acessível, a nova ferramenta apresenta 6 painéis interativos com dados de segurança, justiça e saúde. Somente neste ano, mais de 30 mil mulheres foram vítimas de violência, principalmente física. Outro dado alarmante é a reincidência. 42% dos casos ocorreram de forma repetida. Números do Instituto de Segurança Pública mostram que entre janeiro e julho deste ano, o Rio registrou 53 casos de feminicídio. Já na esfera da justiça, o painel do TJ do Rio aponta que no primeiro semestre do ano foram concedidas cerca de 23.440 medidas protetivas de urgência e efetuadas mais de 3 mil prisões. E veja a seguir, professora é investigada por agredir criança de 4 anos. E ainda, Palmeiras e Botafogo entram em campo hoje, com vantagem para decidir vaga na Libertadores. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E no Rio Grande do Sul, uma professora está sendo investigada por agredir uma criança de 4 anos com livros. Uma câmera instalada na sala de aula gravou a agressão. Veja com a Kátia Fantin. Uma professora de um colégio particular de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, foi demitida e é investigada por agredir um aluno de 4 anos. Nas gravações das câmeras de segurança, a professora aparece irritada falando com os alunos, até o momento em que ela junta uma pilha de livros e bate na cabeça da criança. Com a boca machucada, o menino começa a chorar e é levado para fora da sala de aula. A professora enviou uma foto do menino machucado para a direção da escola, alegando que ele teria caído no banheiro. A escola informou que seguiu o protocolo habitual, comunicando os pais. No entanto, os responsáveis optaram por levar o filho diretamente ao dentista, que constatou o afrouxamento de 6 dentes. Diante da gravidade das lesões, os pais solicitaram à escola que verificasse as imagens das câmeras. E ao constatar a agressão, a direção encaminhou o vídeo à família e registrou boletim de ocorrência. A escola também acompanhou os pais até a delegacia e entregou todo o material à polícia. 2 boletins de ocorrência foram registrados contra essa educadora. Desde o início das investigações, outras 2 famílias também registraram ocorrências contra essa mesma professora por maus tratos. Agora, as investigações continuam em andamento, enquanto a Polícia Civil aguarda pelos resultados periciais para avançar nesse processo. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Maíra, vamos começar falando de bola rolando, porque daqui muito pouco, né? Tem Libertadores e tem Botafogo em campo lá no Equador. Pois é, o confronto promete ser complicado como foi no primeiro jogo, né, Kleber? Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. O Glorioso vai encarar o LDU depois de uma primeira batalha muito difícil. Além da grande torcida equatoriana que deve encher o estádio nessa noite, a altitude também promete ser outro adversário para o time carioca. LDU e Botafogo fazem o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores em Quito, no Equador, às 19 horas. O Fogão venceu o jogo de ida no Newton Santos por 1-0 e agora tem a vantagem do empate para se classificar. Caso a LDU vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Por mais que o Botafogo tenha vencido o primeiro jogo, nesta noite os cariocas terão um grande desafio: encarar o estádio adversário, que fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Das últimas 5 vezes que os brasileiros foram até o Equador encarar a LDU na altitude, nenhum deles voltou com a vitória na bagagem. Confira só. Em 2023, o próprio Botafogo encarou a LDU pela fase de grupos da Sul-Americana e ficou no 0-0. Ainda em 2023, o São Paulo foi derrotado por 2-1 nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Em 2024, novamente o Botafogo foi ao Equador, mas dessa vez perdeu por 1-0 na fase de grupos da Libertadores. Em 2024, LDU e Fluminense fizeram a final da Recopa Sul-Americana. O jogo de ida foi no Equador e terminou em um empate sem gols. Neste ano, o Flamengo visitou a LDU pela fase de grupos da Libertadores e acabou empatando sem gols também. A última vitória de um brasileiro jogando contra a LDU no Equador foi do Grêmio, quando venceu por 1-0 nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para a partida desta noite, o técnico David Ancelotti terá o retorno de Arthur Cabral, que ficou de fora no fim de semana na derrota para o Palmeiras no Newton Santos. Se o Botafogo deve ter muita dificuldade na partida, o Palmeiras, que também joga hoje, chega sem pressão nenhuma, não é, Maíra? Pois é, o palmeirense hoje tá tranquilo. O Palmeiras venceu o Universitário na ida goleando, coisa que parece que virou rotina nesse Palmeiras de Abel Ferreira na Libertadores. Vamos ver.
Palmeiras recebe o Universitário do Peru nesta quinta, às 21h30, para definir a classificação às quartas de final da Libertadores. O único time com 100% de aproveitamento na competição, o Alviverde encaminhou a vaga no jogo de ida, após vencer por 4-0. Sob o comando de Abel Ferreira, o modo avassalador Alviverde é visto com frequência na maior competição do continente. Em 59 jogos com a comissão técnica portuguesa, o Palmeiras goleou 14 vezes, além de ter outras 5 vitórias por 3-0. Confira agora os números das goleadas do Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras venceu por 4-0 6 vezes, sendo elas contra Deportivo Táchira da Venezuela, Deportivo Pereira da Colômbia, Bolívar e Barcelona de Guayaquil, além do Universitário do Peru. Por 5-0, o Palmeiras venceu 5 vezes contra o Liverpool do Uruguai, Cerro Porteño do Paraguai, Independente Petroleiro da Bolívia, Independente Del Valle do Equador e Delfim também do Equador. Por 6-0 foram 2 vezes, uma em 2021 contra o mesmo Universitário do Peru e em 2025 na última rodada da fase de grupos contra o Sporting Cristal, também do Peru. Ainda aconteceu uma goleada de 8-1 contra o Independente Petroleiro em 2022. Os grandes números ajudam o Palmeiras a aumentar seus recordes, já que o clube paulista detém a maior média de gol por jogo na história da Libertadores. Desde 2020, o Palmeiras vai para o seu 16º mata-mata no torneio. De lá para cá, são 10 classificações, 2 títulos e 3 eliminações. Por conta da vantagem, há a expectativa de Abel Ferreira poupar jogadores de olho na sequência de jogos com o Brasileirão. Se conseguir a vaga, o Verdão irá manter outro recorde na Libertadores. Chegará às quartas de final pela 13ª vez na história. E assim, continuará empatado com o São Paulo, que eliminou o Atlético Nacional da Colômbia na terça-feira. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma ótima noite para você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Maíra, e até mais. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.